E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, edificou cidades em Asdod entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que estavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. E também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler Mazéias, oficial, debaixo das mãos de Hananias, um dos príncipes do rei. E todo o número dos chefes e dos pais varões valentes eram de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam guerra com força belicosa, para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhe Uzias para todo o exército, escudos e lanças, capacetes e couraças, arcos e até fundas, para atirar pedras. E também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou sua fama até muito longe, porque maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Amém? Eu tive que ler todo para a gente entender e conhecer um pouco de Uzias, né? Que era um rei. A Bíblia diz que ele fez conforme o pai. Mas se a gente for ler, voltar atrás um capítulo, vai ver que o pai de Uzias, Amazias, ele começou até bem na presença do Senhor. Mas no meio ele desobedeceu, é tanto que ele foi assassinado. E eu quero falar hoje sobre a nossa vida na presença do Senhor. Nós estamos na presença do Senhor porque nós o adoramos, porque nós o queremos, ou nós estamos na presença do Senhor por tudo que Ele pode nos dar? Assim como Uzias, a Bíblia diz que ele prosperou com a ajuda de Deus, de forma grandiosa, maravilhosamente, enquanto ele andava com Deus. Estamos aqui em todos os cultos, em todas as orações, quando conquistamos aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que tanto pedimos, aí a nossa vida começa a desandar na presença do Senhor. Porque nós vamos fazer que nem Uzias fez. Aqui Uzias mostra claramente que tudo que ele conquistou em riquezas era mais importante do que obedecer ao Senhor. Era mais importante do que servir a Deus até o final. E se a gente for ler Reis, Crônica, vai ver que foram pouquíssimos reis que foram com Deus até o final. Eles caminhavam quando chegava um tempo de prosperidade, onde Deus exaltava, onde Deus, fazia com que eles vencessem guerras, eles começavam a fazer a maneira deles. E aí a queda é inevitável quando nós fazemos com a nossa força, com o nosso braço. E já tem muito tempo que eu estou na presença do Senhor e a gente não entende a nossa caminhada da noite para o dia. A Bíblia diz que nós temos que ser como a luz da aurora, que brilha, tem que brilhar até o dia perfeito. Nós temos que ser dessa forma, mas no início da nossa conversão, às vezes nós não temos esse entendimento.
Nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós. Nós não deixamos Ele convencer dos nossos pecados. Não nos entregamos de forma... Não renunciamos tudo que é para renunciar. E aí nós vivemos uma vida medíocre. Vivemos fora do propósito. Porque estamos sempre querendo fazer a nossa maneira. Nós estamos dando sempre importância a uma bênção onde a traça vai comer. Nós estamos sempre priorizando aquilo que não é eterno. E quando vamos entender que tudo que nós buscamos, que é terreno, que a traça come, é como correr atrás do vento. Muitas vezes já percebemos isso tarde. E não vamos viver sonhos que o Senhor tem para nós. Muitas vezes não vamos viver. E o rei Uzias, ele absorveu tudo que podia absorver de bênção da parte do Senhor. Ele se engrandeceu, conquistou cidades, coisas grandiosas, tinha um exército imenso. Mas a partir do momento, a Bíblia diz aqui lá no versículo a partir do 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele achou que ele era grande demais. Que ele tinha essa autoridade para entrar no templo do Senhor, que ele tinha essa licença, pelo fato dele ser abençoado, por Deus ter andado com ele, ele deixou a soberba entrar, por causa das conquistas, e achou que ele poderia entrar no altar sagrado, mas ele tinha soberba e orgulho no coração, e ele ficou leproso, imediatamente, porque ele ficou até bravo com os profetas, com o sacerdote. E ele foi separado e o filho dele começou a reinar no lugar. Muitos de nós hoje, nós estamos vivendo como Uzias. Assim como Isaías, como começa o livro de Isaías, que começa assim: no ano que morreu o rei Uzias. O rei Uzias precisou morrer para que Isaías encontrasse o seu propósito diante do Senhor. O rei Uzias precisou morrer para que os olhos de Isaías fossem abertos e ele viu a glória de Deus. Ele se colocou no caminho do Senhor. Ele disse: eis-me aqui. Qual Uzias que precisa morrer na nossa vida para vivermos o propósito daquele que o Senhor tem nos chamado? Porque todos nós temos, irmão, todos nós temos um Uzias que precisa morrer. Todos nós temos um Uzias que precisa morrer. Para que possamos viver a glória de Deus, para que a revelação do Senhor se manifeste aos nossos olhos. Para que tenhamos a disposição de dizer: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Uzias precisa morrer. Porque foi assim na vida de Isaías. E a Bíblia diz que Isaías profetizou na vida de uns 4 reis, se eu não me engano. Porque ele era jovem na época que o rei Uzias morreu. E Deus deu longa vida para que ele tivesse um ministério abençoado e vivesse o propósito. Muitos de nós não vamos viver o propósito. Porque nós não permitimos que Uzias morra. E a revelação do Senhor não vai se fazer presente na nossa vida. Porque nós não temos a ousadia de renunciar. Porque tem sempre alguma coisa que colocamos acima do Senhor. Sempre. Sempre alguma coisa que colocamos a ver. Lá em Romanos 12, se eu não me engano, 2 e 3 vai dizer: não vos conformeis com este mundo. E o Senhor começou a usar a pastora Solange para dizer ao Zeni: não se conformeis com esse mundo. Eu digo: meu Deus, então eu estou muito terrena.
Porque nós focamos demais na nossa vida aqui na terra, nos nossos propósitos, da nossa vida pessoal em si. Eu não falo nem ministerial, nem espiritual, porque se fosse isso, o Senhor não tinha me alertado. Mas nós precisamos buscar esta sede, porque tem dia que a gente não tem vontade de orar, tem dia que a gente não tem vontade de ler a Bíblia, e tem que fazer isso sem vontade mesmo. Temos que fazer isso sem vontade. Temos que matar os dias, todos os dias. Ele precisa morrer. Ele precisa morrer. A Bíblia diz que ele se encheu de orgulho. Ele ficou soberbo, porque ele achava que ele podia entrar no templo do Senhor. Mas ele não podia, ele não tinha essa autoridade. Deus deu autoridade para ele conquistar muita coisa, mas não deu autoridade para ele entrar no Santo dos Santos, que é o altar do Senhor. Precisamos viver o propósito. Precisamos encontrar, precisamos viver aquilo que Isaías viveu, viu o Senhor. E ele disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, que vive no meio de um povo de impuros lábios. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos trate, que assim como aquele anjo pegou uma brasa, uma tenaz e tocou nos lábios de Isaías, assim nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Nós precisamos deixar. A Bíblia diz que a salvação ela é pela graça, mas o céu se conquista por esforço. Não existe uma graça que eu tenho que pecar todos os dias sabendo que é pecado, mas eu não tenho a ousadia de renunciar. Eu posso até pecar, mas eu tenho que estar todos os dias aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, esse não é o meu lugar. Esse não é o meu lugar. Você pode até dizer assim: eu estou como lá em Romanos diz, fazer o bem eu quero fazer, mas não está em mim conseguir fazer esse bem. Mas está ali aos pés do Senhor se humilhando, porque a graça, a misericórdia do Senhor vai nos alcançar e nos libertar, a partir do momento que o Senhor perceber no nosso coração que realmente nós queremos. É necessário que haja uma disposição para que o Senhor trabalhe. Porque o Senhor vem buscar um povo dentro de um povo. Vai ter duas filas lá em Mateus 24. Uma fila direita e uma fila esquerda. Senhor, eu curei em teu nome. Eu fiz maravilhas em teu nome. E o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. E ele não disse isso para o ímpio. Ele disse isso para aquele que viveu a vida toda na casa do Senhor, mas que não tinha uma vida reta. Aquele que fazia a obra, aquele que fazia tudo como se tivesse uma vida santa. Mas no altar do Senhor, quando encontrou com Jesus, ele foi rejeitado. A Bíblia diz que nós, como servos, nesse mundo terrível, a nossa luz ela precisa brilhar. Porque tem que haver diferença entre o que serve e o que não serve. Mas hoje em dia a gente não sabe quem é servo e quem não é. Porque todo mundo fala a mesma linguagem. Todo mundo fala de Deus da mesma forma, todo mundo. E quando você vê, a pessoa não tem nada de Deus ali. Não tem nada. Irmãos, não vamos ser rejeitados, como está lá em Mateus 24. Porque o tempo é hoje, o tempo é agora. Não existe tempo para a gente entregar a vida ao Senhor. Tem gente que diz assim: não, mas não é o tempo, na hora do Senhor. Não, a hora do Senhor é agora. Não é amanhã e nem depois, porque não sabemos os nossos dias de vida na terra. Mas a maior dificuldade nossa é a renúncia. É o orgulho.
É achar que a gente não deve se submeter a certas situações. E até certas situações até não devemos. Mas a partir do momento que nos submetemos ao Senhor, a nossa vida a partir daí, a nossa conduta, ela muda. Ela muda na igreja, ela muda com nossos irmãos, ela muda com o ímpio lá fora. Porque nós temos convicção de quem servimos. Nós precisamos estar calçados no Evangelho do Senhor. E estar calçado é não ter dúvida de quem você serve, é você estar alicerçado ali na rocha. É você entender que o seu caminho por si mesmo, que o meu caminho por mim mesmo, ele vai me levar à morte todo dia. Que a minha vontade por mim mesmo vai me levar à morte todo dia. Mas a minha renúncia todos os dias me leva ao Senhor todo dia. Porque todo dia eu tenho que dizer não. E muitos de nós estamos assim, como o rei Uzias, na casa do Senhor, mas não em adoração, só querendo aquilo que Ele pode dar. Só querendo aquilo que Ele pode dar. Depois que Ele abençoa, depois que Ele prospera, depois que Ele cura, aí começa a não ter tempo mais para o Senhor. Eu não tenho mais tempo para o Senhor. Ou então começa a trabalhar e o fato de trabalhar começa a se esfriar, a deixar mesmo de ir para a igreja. E se nos tornamos um crente que só busca o Senhor na dificuldade. Só na dificuldade. Ninguém gosta disso, irmão. Ninguém gosta de ter um amigo ou uma amiga que só liga para a gente na hora que precisa. Passa a vida todinha sem ligar, sem conversar, mas quando liga é para pedir. Assim é Deus. Assim é Deus com a gente. Né? Lógico que Ele é o nosso Pai e nós temos que pedir. Eu estou falando num contexto de adoração que nós temos a obrigação com Deus. Nós temos que pedir sim a Ele como Pai, e Ele é o nosso Pai. Nós temos sim. Mas em primeiro lugar, o nosso coração precisa estar entregue a Ele. E isso demora um tempo às vezes para a gente entender. É por isso que é necessário a leitura da palavra. Mesmo sem entender, nós temos que ler. Porque o Espírito Santo vai nos dar um entendimento. O Espírito Santo, Ele vai falar conosco através da palavra. E Uzias precisa morrer para que vejamos a glória do Senhor. E para que o nosso coração não seja conformado com este mundo. Que quando as bênçãos do Senhor chegarem na nossa vida, os nossos sonhos se realizarem, aí é que nós temos que buscar. Porque quando está tudo bem, dependendo de como esteja, parece que vira um laço contra os nossos pés. E está tudo bem, a gente não ora como orava antes, enquanto não estava tudo bem. A gente não louva como antes, quando não estava tudo bem. Porque está tudo bem. E por isso que muitas vezes o Senhor nos faz passar por muitos vales, até entendermos que a nossa vida precisa ser constante com Ele. E é por isso que Ele fala, pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, para a gente buscar da mesma maneira. Porque não adianta, o Senhor vai cobrar de todos nós, gente. De todos nós, como vamos nos apresentar ao Senhor. Ele vai dizer ao Zenil, eu te dei esse talento e esse talento, o que você fez com ele? Eu não vou dizer, Senhor, eu sabia como o Senhor era, então eu peguei o talento e enterrei. Eu deixei ele lá, porque eu conheço, o Senhor é um Deus terrível, temível. A Bíblia diz que o servo que fez isso foi lançado nas trevas. Então tudo aquilo que o Senhor põe nas nossas mãos, que rejeitamos, o Senhor realmente vai nos cobrar aquilo que rejeitamos o Senhor.
Outro dia eu até tive, às vezes eu tenho um sonho meio esquisito, e eu sonhei o Senhor me cobrando. Era um evangelismo de jovem. E eu não conhecia ninguém ali, mas tinha a pastora Solange. E ela chegava para mim, colocava a mão na minha cabeça, e Deus começava a usar ela, e o Senhor dizia assim: está vendo esse bando de jovens, eles não querem nada, mas você devia estar pregando. Você devia estar falando de mim para eles. Então o Senhor cobra de todos nós. O Senhor cobra e Ele requer. E muitas vezes a gente vai, não, Deus cobra porque Ele ama, Ele só repreende o filho que ama e tal. Mas até quando vamos viver só nessa repreensão e vamos nos colocar no lugar que Ele quer? Nós precisamos nos colocar no eis-me aqui, como disse Isaías, a partir do momento que ele viu a glória de Deus. A partir do momento que não existia mais o rei Uzias. E o rei Uzias foi próspero, foi abençoado, só quis aquilo que o Senhor pôde dar e morreu da forma terrível. Foi ingrato, foi soberbo, foi orgulhoso e entrou no lugar onde ele não era chamado. Ele não tinha autoridade e nem permissão para entrar no altar. Mas por ele ser tão abençoado e ter a vida que teve, ele achava que ele tinha direito, que ele era superior. Mas não é. Diante de Deus, todo mundo é igual. E diante de Deus, todo mundo tem uma posição. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, mas cada um de nós temos um lugar no Senhor. Cada um de nós temos um lugar no Senhor e precisamos nos colocar neste lugar que o Senhor tem para nós. Precisamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Irmão, eu já perdi bênção. Eu não vou contar que é uma coisa muito pessoal. Mas o Senhor disse: a bênção era para agora. Mas por causa disso, Ele disse: eu não vou te dar. Então, cuidado com as ações. Cuidado com as escolhas. Cuidado ao trocar o Senhor por um prato de lentilha. Porque às vezes a bênção estava na porta, mas você fez que nem Esaú, rejeitou. Por um momento. E o Senhor vai te fazer você dar voltas, dar voltas, dar voltas, até você entender que nada pode estar acima dele. Nada. Nada pode estar acima do Senhor, porque Ele não aceita. E o nosso coração, ele precisa renunciar tudo aquilo que desagrada. Porque nós vamos ser conhecidos nos céus por aquilo que deixamos para acompanhar o Senhor, para entregar a nossa vida. Chegar em Jesus e disse: Jesus, a tua mãe está te procurando. E ele: quem é a minha mãe? A minha mãe, os meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E é dessa forma que nós temos que viver. É vivendo, é estar arraigados no Senhor. O Senhor fala lá em Colossenses 3, só mais esse aqui para fechar. No versículo 12, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Eu tomo posse dessa palavra, irmãos. Eu tomo posse da misericórdia, da benignidade, da humildade, da mansidão, da longanimidade. Porque a minha irmã fala assim, que eu era muito mansa, mas hoje eu não sou mais e eu preciso voltar a ter mansidão. Eu preciso me encontrar com este lugar que outrora
E eu era mansa antes de conhecer Jesus, e ao longo da vida, não é desculpa. Nós precisamos matar a nossa carne. Nós precisamos deixar a ira. Nós precisamos voltar ao Senhor. Porque outrora, como diz a minha irmã, eu era muito mansa. Mas ao longo dos anos eu fui deixando de ser. E a Bíblia diz que nós precisamos ser mansos. Nós precisamos ser misericordiosos. Das nossas entranhas tem que nascer bondade, tem que ter humildade, tem que ter mansidão, tem que ter longanimidade. E muitos de nós não estamos assim. E eu começo por mim. Confesso o meu pecado. Mas eu digo, Senhor, esse não é o meu lugar. Esse não é o meu lugar. Não foi para esse lugar que o Senhor me chamou. A tua palavra diz isso ao meu respeito. E tem muitas situações na vida que passamos que a gente não precisa aceitar. Eu senti uma solidão de alma, era algo terrível. Mas na minha pouca experiência com Deus, eu sabia discernir que aquilo ali não vinha do céu para a minha vida. E eu pregava para mim mesmo, eu falava assim, Alzeni, Jesus preenche a alma. Jesus preenche a alma. Essa solidão que você sente não é gerada do Senhor, isso é das trevas. Jesus preenche a alma. E o Senhor me curou, irmãos. O Senhor me curou. Porque eu não aceitei aquela posição. Eu pregava para mim mesmo, porque eu não aceitava aquele lugar. E é assim que nós temos que nos comportar com nossos pecados. Se ainda fazemos algo que o Senhor desagrada, nós temos que nos colocar no lugar de inconformados e dizer, esse não é o meu lugar. Eu quero receber a transformação, eu quero ser transformada, eu quero viver aquilo que o Senhor diz que tem para mim. Não aceite um lugar que o Senhor não te chamou para ser. Mas aceite aquilo que está escrito aqui na Bíblia. Aceite o lugar de filho. Aceite o lugar de amado do Senhor, daquele que deu a vida por nós, daquele que se entregou para que nós tivéssemos vida, para que nós alcançássemos a salvação. E temos que realmente cuidar da nossa mente e do nosso coração. A Bíblia diz que o Senhor abreviou os dias, porque até os escolhidos seriam enganados se o Senhor não abreviasse os dias. Então, que nós possamos cuidar daquilo que ouvimos, daquilo que o nosso coração se atrai, para que isso não se torne um laço sem volta. Porque Satanás, ele falou com Jesus, foi dentro da palavra. E tem muito lobo falando dentro da palavra, mas que o Senhor não está. E de agora em diante, aí é que vamos ver. Nós não vamos ver o Satanás se revelando assim, mas vamos ver pessoas que servem a Ele, falando a palavra de Jesus, como se fosse algo real. Mas na verdade está que nem um inimigo quando falou com Jesus ali depois do jejum. Então, amados, nesta noite, que nós colocamos o nosso coração diante do Senhor e ver qual é os dias que precisa morrer, para que a glória do Senhor seja manifesta em nós e nos coloquemos no lugar de propósito para viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia, Jesus. Deus, obrigado.